A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos uma vez mais em campanha, uma nova campanha. Eu peço que você venha depositar total confiança no Senhor, porque mediante o cenário político ao qual nós estamos vivendo, o caos está lançado. Mas nós sabemos que diante do nosso Deus, Ele não adentra em batalha para perder. Você que está neste momento orando comigo, evidencia Cristo nesta oração. E temos certeza que o Senhor honrará a fé, o propósito de cada um diante da presença dEle. Oremos ao Senhor, Pai bendito e santo e verdadeiro, Deus de graça e misericórdia. Nos reunimos, ó Pai da glória, neste momento para evidenciar o Teu reino, dizer que somos gratos a Deus, ao Senhor, por estarmos aqui neste momento clamando, nos posicionando, nos colocando de joelhos diante da Tua presença, porque a nação, meu Pai, que evidencia Deus como seu Senhor, reina, Pai da glória, para sempre. O Senhor, ó Pai da glória, escolheu esta nação e aqui nós estamos, ó Pai, tende misericórdia. Nós estamos nos posicionando, ó Pai, evidenciando ao Senhor, nos colocando em oração, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. A igreja do Senhor não se dá por vencida. Quanto maior a perseguição, maior é o posicionamento da igreja. Quanto mais oprimem a igreja, mais a igreja se levanta. Quanto mais tentam calar a boca do crente, mais ele abre a boca para o seu rei, para o seu Senhor, para o seu Deus. Porque o nosso Deus, Ele não está morto. O nosso Deus, Ele não está calado. O nosso Deus não está com seus ouvidos agravados. Clame, ore a Deus, busque ao Senhor neste momento, porque é neste momento, é nesta hora que o Senhor ouvirá a sua igreja. Assim como o Senhor já mostrou diversas vezes que é conosco. Não se dê por vencido mediante esta batalha. O Senhor já estava relatando acerca da sua palavra que o fim estava próximo. Não vamos deixar nos corromper com este cenário, mas é tempo de se posicionar, é tempo de se colocar, é tempo de dobrar os seus joelhos e voltar a confiar no Deus Altíssimo. Muitos têm confiado em carros, em cavalos, outros confiam na força do seu próprio braço. Mas aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. O Senhor está vendo a tua oração, está ouvindo a tua oração. Por quanto tempo nós ficamos calados, oprimidos, cabisbaixo, esperando o pior acontecer, e agora nós estamos vivendo um momento aonde nós ou nos posicionamos, ou nós defendemos a nossa vida diante de Deus, a nossa fé, ou nós nos calamos e aceitamos este cenário. Nós devemos confiar totalmente no Senhor. Sabemos que por diversas vezes o povo de Israel se corrompeu, se deixou levar, mas o Senhor sempre demonstrou que esteve com o seu povo. Deus está dizendo: volte a confiar, volte a depositar a tua confiança no Senhor. Começa abrindo os teus olhos para aquelas coisas que estavam fechadas. Começa a compreender e entender o tamanho da guerra que iremos enfrentar. Irmãos, para quem achava que era somente A, B, qual o posicionamento que nós haveríamos de estar, estava muito enganado, é muito além disso. A guerra está começando, as batalhas estão começando, e é tempo da igreja se humilhar.
E a igreja que eu digo não é um templo de 4 paredes, a igreja somos nós. Aonde o Espírito Santo de Deus habita em vós, você é igreja, nós somos a igreja do Senhor. Aqueles que levam a palavra, aqueles que levam a mensagem de Cristo, aqueles que levam a coragem, que se entregam à morte se necessário por amor a Cristo. Como os primórdios da igreja no princípio, homens se dedicaram por amor ao Evangelho. Será que a nossa nação brasileira está preparada para se entregar também por amor a Cristo? Por não se deixar corromper ou se levar? Deus está mostrando para nós que é momento de se despertar, aleluia! Escancar agora a sua vida com Deus, escancar agora. Não é tempo de ficarmos atrás das mídias, é tempo de nos posicionarmos, é tempo de colocarmos o nome de Cristo em evidência. Muitos ainda não contemplaram o poder de Deus, mas hão de ver. Irmãos, se nós formos ver o cenário de hoje para o cenário antigo, o princípio da igreja, o povo era morto no Coliseu de Roma, servia como um espetáculo para aqueles romanos. Mas o público que olhava se alegrava ao ver os cristãos sendo mortos por aqueles leões. Mas mesmo naquela situação o povo louvava a Deus. Mesmo sendo entregues à morte, o povo louvava o Senhor. É tempo de nós clamarmos a Deus. Se entrega ao Senhor, se posiciona. Mas irmã Karina, eu tenho medo, eu tenho filho, eu tenho filha. Assim como Deus entregou o seu filho também, por amor a mim e a você. Se dedique ao Senhor, se entregue ao Senhor. Nós podemos ver que na nossa atualidade, a qual nós vivemos, muitos não renunciam às coisas desta terra, têm se apegado às coisas terrenas e têm se esquecido das questões celestiais, do reino, aonde nós somos co-herdeiros de Cristo. Até quando nós vamos esperar do outro aquilo que compete a cada um de nós? Desde quando eu iniciei a fazer as campanhas de oração, o Senhor me tocava para permanecer clamando antes mesmo dessa situação política. Porque o Senhor estava nos fortalecendo para hoje nós entrarmos com um propósito ainda maior. Irmãos, nós fomos alistados para uma grande guerra, e essa guerra, meus irmãos, ainda não findará. O nosso descanso não é terreno, o nosso descanso é somente com o Rei da Glória. Esta situação que nós estamos enfrentando hoje é somente uma partícula do que aquilo que ainda vai acontecer. Cristo está às portas. Deus está te chamando, se desperte agora. Saia desse comodismo, saia desta situação. Pare de se preocupar com as coisas que não competem a nós, somente a Deus. Deus está te chamando para viver este algo novo, mas quem sabe este algo novo que você pediu para viver diante de Deus é para que você viesse ser mais usado,
para que você viesse ter a autoridade de Deus, para que quando você ministrasse a palavra, a manifestação do poder de Deus acontecesse em meio do culto. Mas para isso aconteça, é momento de buscarmos. É agora que você vai se posicionar, é agora que Deus vai te tomar. Meus irmãos, o avivamento está aí. Se desperta, saia deste sono da indolência, saia desse comodismo, saia desta frieza espiritual, porque Deus repudia o frio e o morno, rejeita, mas Ele ama aquele que está aquecido mediante a chama do Espírito. Até quando vamos buscar a Deus? Até onde vai a nossa fé? Até onde nós suportaremos? Irmãos, o Senhor nos preparou, o Senhor nos direcionou para este momento, aleluia. O Senhor não nos concede uma prova qual nós não podemos suportar. O Senhor já mostrava para nós que haveriam dias difíceis, mas que para isso nós precisávamos buscar o poder do céu. O Senhor já deixou tudo para nós avisado. Tanto é que o Senhor por diversas vezes vai nos alertar e dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, aleluia. Quem tem ouvidos ouça. Oh glória, oh graça de Deus, aleluia. Não se dê por vencido. Deus, Ele ainda é o teu Deus. Como aquele louvor, aleluia, que nos diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ou aquele outro que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, todavia me alegrarei. Todavia nós devemos nos alegrar, porque o Senhor, Ele continua no controle, Ele é o controle. Irmãos, nós não devemos nos acostumar com a frieza, mas ore a Deus e peça a Deus para que Deus te dê força para sair dessa estagnação. Parou de acreditar em Deus, parou de confiar, parou de buscar, parou de chorar na presença de Deus. Tinha parado de fazer propósito, tinha parado de fazer orações constantes. É tempo de voltar às boas obras, é tempo de levantarmos em oração. Aleluia, Deus bendito, aleluia. Deus nos trouxe, nos mostrou, nos capacitou para estarmos aqui orando uns pelos outros. Eu quero te incentivar. Oh glória, que o Espírito Santo de Deus invada a tua casa agora. Sinta o renovo de Deus tocando e pairando sobre a tua casa, a tua família. Não se dê por vencido. Comece a clamar, continua clamando, confiando no teu Deus. É lícito que as coisas aconteçam, mas o que nós vamos fazer mediante a situação, o cenário que estamos enfrentando?
Eu gostaria de pedir a você neste momento, seja sincero às suas orações, que não sejam palavras jogadas ao vento. Seja sincero diante de Deus, porque dele ninguém pode esconder nada. Podemos esconder para a nossa família, as pessoas ao nosso redor, mas de Deus ninguém pode omitir nada. Todos os pecados que para nós estão em oculto, para Deus não está. Eu gostaria de pedir a você, vamos fazer uma oração de conserto nesta noite. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Eu repito, entregue o teu caminho ao Senhor e Ele tudo o fará. Enquanto nós estivermos olhando para nós, nós não venceremos, porque tem situações que não nos competem. Irmãos, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades e principados. Deus te alistou para esta guerra, para você fazer a diferença. Deus te alistou para esta batalha porque sabe que você tem capacidade, você tem coragem. Você é alguém ao coração de Deus. Se nós formos olhar para a história da igreja, aleluia, a igreja não deixou de buscar a Deus. Quando a grande maioria estavam corrompidos, Deus levantava profetas. Em meio à geração corrompida, Deus levantava homens cheios do Espírito Santo. Eu quero que você faça uma oração com Deus de sinceridade, dizendo: Senhor, eu confesso que eu errei, eu confesso que falhei e não me alegro com as minhas decisões, com o que eu fiz. O primeiro passo é o arrependimento. E aqui eu não estou dizendo questão de voto, eu estou dizendo a questão da nossa conduta com Deus, dos nossos princípios diante do Senhor. O que nós estamos fazendo enquanto igreja do Senhor? Você sabe o significado da palavra igreja? É chamados para fora. Nós somos protestantes. Nós somos a igreja protestante. Nós somos a resistência. A palavra do Senhor nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, meu irmão, este combate. Resista a mentira, resista os falsos ensinamentos, resista a oposição. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Há quanto tempo você já não sentia mais a graça de Deus em meio às orações? Senhor, ouça a nossa oração nesta noite. Não retires o teu Espírito, Senhor, da nossa vida. Não nos rejeites, Senhor, da tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes e constantes diante da tua presença. Abra os nossos olhos, Senhor, espirituais, para ver qual o caminho que estamos trilhando mediante as nossas escolhas. Porque
porque seremos condenados, seremos julgados pelas nossas decisões. O Senhor nos concede a liberdade de escolha, o Senhor nos concede a liberdade de expressar o nosso amor, a nossa fidelidade diante da Tua presença, Senhor. Que não falte óleo, Senhor, na nossa cabeça. Que as nossas lamparinas estejam, Senhor, acesas diante de Ti. Não nos deixes, Senhor, ó Pai, nos apagarmos, não. As trevas tentam, meu Pai, oprimir o Teu povo. As trevas, Senhor, ó Pai, estão, Senhor, tentando acabar, Senhor bendito, com o Teu povo. Ah, Deus, nos colocamos em oração, nos rendendo, Senhor, diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, ó Pai, a permanecer na Tua casa, sendo firmes, Pai, nos alegrando diante do Senhor. Meu Deus, eu clamo pela vida desta pessoa que ora comigo. Eu clamo pela Simone, Senhor, por todos que estão em oração comigo agora. Por todos que firmaram um propósito de oração, meu Deus, eu clamo diante de Ti, Pai, tende misericórdia. Levanta, Senhor, ó Pai da glória, este povo. Sara as feridas, meu Pai, que estavam abertas. É tempo de marchar. Conceda ferramentas a esta pessoa, meu Deus. Meu irmão, minha irmã que ora comigo, nós somos a família de Cristo. Nós somos membros de um corpo, pois todos estamos interligados. E Deus é quem nos direciona. Deixa eu te dizer algo. Da parte do Senhor, Ele nunca te abandonou. Deus nunca te desprezou. Deus nunca te deixou de lado. Não há outra pessoa que ame mais do que a pessoa de Jesus Cristo, que se dedicou, que renunciou a viver a sua própria vida por amor a nós, por amor a você. Ai, mas irmã Karina, eu não sirvo a Deus. Eu estou aqui orando, mas eu não sirvo. Peça a Deus. Porque o ladrão da cruz, ele estava lá. Ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele teve a vida inteira errônea, mas naquele último instante ele reconheceu o Senhor como Salvador. Cristo não olha por tudo aquilo que nós fazemos de errado, mas se nosso coração estiver arrependido e nós clamarmos por Ele, Ele perdoa os nossos pecados e nos concede o perdão. E das nossas transgressões Ele já não se lembra mais. Aleluia. Respondendo aquele homem que estava à cruz, o Senhor vai dizer: ainda hoje estarás comigo. Meus irmãos, não esperem o pior para se posicionar diante de Deus. Não espere você ver mortes e ruídos, terremotos, guerras, para se posicionar diante do Senhor. Mas Ele estará contigo até o último instante.
O Senhor é o único que investe no homem e na mulher. Nós éramos projetos falidos, não havia em nós. Não havia em nós algo que pudéssemos ofertar a Deus, mas Deus primeiramente enviou seu Filho, nos ofertando verdadeiramente, nos concedendo o seu único Filho por amor. Até quando nós vamos fechar os nossos ouvidos, fechar os nossos olhos? Até quando nós vamos ficar acostumados com tudo isso e não fazermos nada? Estamos iniciando esta campanha, uma nova campanha. Eu quero pedir a você que está orando comigo, não cesse de orar. Eu sei que a oração ela também tem que vir acompanhada de ação. Você se posiciona em oração, mas não somente em oração, mas também através de atitudes. Você não precisa de altares para pregar a palavra. O teu testemunho já é um motivo de testificar Cristo. A nossa conduta já é um motivo de testificar o Senhor. Irmãos, nós já estamos nos momentos finais desta campanha de oração. Eu quero dizer que você permaneça com seus olhos voltados no Senhor. Ainda que pareça que é o fim, ainda que pareça que acabou, como aquele louvor, não acabou. Ainda que espalharam por aí, não é o fim. Deus vai chegar no ambiente para operar, e com os olhos da fé comece a enxergar que ainda tem esperança. A árvore cortada ainda há esperança, ainda tem vida em meio à terra seca, em meio à terra infrutífera. Deus vai começar a gerar fruto. Assim, no meio do vale, a qual o Senhor usou Ezequiel para profetizar, no meio de um vale que estava seco. Você conhece o contexto desta mensagem, você sabe o que significava o vale. Deus usou um profeta para levantar uma nação, aleluia. Deus está contando com você, te posiciona. Ou nós somos aqueles ossos que estavam secos, ou nós somos profetas de Deus, que não se deixam levar pela morte espiritual, que não se deixam levar pela sequidão, que não se deixam levar por essa vida, que não se corrompem, mas que permanece diante daquilo que aprendeu no Senhor. Que não há circunstâncias que venham fazer nós mudarmos o nosso posicionamento. Deus bendito e verdadeiro, Deus de graça e misericórdia. Irmãos, nada nos separará do amor de Cristo, nada nos separará do amor de Cristo, nem a altura, nem a profundidade. Nada nos separará do amor de Cristo. O pecado ele pode nos afastar do amor do Senhor, mas através de nós buscarmos o perdão do Senhor, o Senhor nos aproxima. Irmãos, vamos voltar à nossa essência. Vamos voltar a buscar a Deus. Vamos buscar a Ele de todo o nosso coração. Estou sentindo uma graça de Deus neste lugar. Não se acovarde, não se detenha.
É neste momento que o fruto de Deus transparecerá. O fruto que há em ti é neste momento, é nesse cenário que vai ser exposto. Já estamos aqui concluindo mais um dia de oração. E eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, permaneça em oração. Deus é contigo, Deus é conosco. Esperai com paciência no Senhor. Espera. Mas esperar não é ficar parado, esperar é estar se preparando. Se prepare para um avivamento. Busque, ore, chore se necessário, mas não se dê por vencido. Que Deus abençoe a todos vocês que aqui estiveram em oração comigo, e que amanhã nós venhamos continuar buscar a presença de Deus em oração. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, esta campanha nós vamos fazer 30 minutos de oração, e depois nós vamos estar aumentando até dezembro. Nós vamos estar fazendo 1 hora de oração, para que Deus peleje por cada um de nós. Oremos a Deus, buscamos a presença do Senhor, e Ele pelejará por nós as nossas causas. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.